Como aprender inglês com música? Eu sou o Leonardo de Mello e essa é a nossa terceira aula estudando música. A aula de hoje é com o John Mayer e a música é Gravity. Então, essa é a música completa, só que ele repete muitas vezes, então eu tirei as partes que repete e tá aqui embaixo e você pode ler comigo e depois a gente estuda frase por frase dessa música. Ele começa cantando Gravity is working against me and gravity wants to bring me down. Oh, I'll never know what makes this man with all the love that his heart can stand. Dream of ways to throw it all away. Oh, twice as much and twice as good. And can't stand like a one half could. It's wanting more. That's gonna send me to my knees. Oh, gravity, stay the hell away from me. Oh, gravity has taken better men than me. How can that be? Just keep me where the light is. Come on, keep me where the light is. Então vamos começar a estudar essa música. Só uma coisa antes da gente começar é que essa aula não é para quem não sabe nada de inglês, porque tem muitas coisas avançadas nessa música. Então se você não sabe nada, literalmente nada de inglês, essa aula pode ser um pouco difícil para você. Então se você não sabe nada de inglês, tem outras aulas aqui para você mais simples para você começar. E mais uma outra coisa também que eu já falei em outras aulas é que música a gente tem que interpretar o que o cantor está querendo dizer, porque não é como um diálogo ou um texto que tem um padrão certo. A música não, é o que o cantor está pensando. Então a gente tem que interpretar o que ele está querendo dizer. E também o inglês é diferente do português. Aqui a gente tem a tradução, só que a tradução da música vai ajudar a auxiliar a entender o que o cantor está falando. E não é para você se basear 100% na tradução, porque senão fica confuso e você não vai conseguir entender o que o cantor está falando. Então a tradução só auxilia, não é para se basear 100% nela. Então aqui ele começa falando Gravity is working against me. A gravidade está trabalhando contra mim. Um jeito bem simples de você aprender inglês, em algumas das vezes, é você comparar o inglês com o português. E nesse caso, dá para você entender comparando o inglês com o português, que gravity significa gravidade, is significa estar, working significa trabalhando, against significa contra e me significa mim. Aqui a gente tem algumas frases de exemplo com against para você entender melhor o que significa. Deixa eu pegar aqui a primeira frase de exemplo que é You're all against me. Significa vocês todos estão contra mim. Ou vocês estão todos contra mim. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Your é a contração de you are. É a abreviação de you are. You significa você ou vocês. Então, o plural e o singular são iguais. Só que aqui tá you are all, significa vocês todos estão. Então, significa que está no plural por causa do all aqui, que significa todos. You are, vocês estão. You are all, vocês todos estão. Against, vocês estão todos contra. Against significa contra. Against me, vocês todos estão contra mim. Então aqui também dá para você comparar. You're all against me significa vocês todos estão contra mim. Fica bem fácil de você entender. Mais um exemplo com against, que é I'm against it. I am against it. Significa eu sou contra isso. I significa eu. I am, eu sou. I am against, eu sou contra. Então, against significa contra. It, isso. I'm against it. Eu sou contra isso. E na música tem aqui Gravity is working against me. A gravidade está trabalhando contra mim. E ele continua cantando aqui And gravity wants to bring me down. E a gravidade quer me pôr para baixo. And e gravity, gravidade, wants, quer, aqui é o want, com o S no final. Want, com S no final ao invés de want, porque é terceira pessoa. Quando é terceira pessoa, que é he, she e it, você coloca o S no final aqui do verbo, want. He wants, ele quer. She wants, ela quer. It wants, alguma coisa quer. Então, aqui, and gravity wants, e a gravidade quer, to bring me down, me pôr para baixo, me colocar para baixo. To bring down, ou to bring alguém down,
é uma estrutura do inglês para falar colocar alguém para baixo, pôr alguém para baixo ou derrubar alguém. Então aqui está falando que a gravidade quer colocar ele para baixo, quer derrubar ele. Então aqui pode ser to bring him down, colocar ele para baixo, to bring me down, me colocar para baixo, to bring her down, colocar ela para baixo, to bring you down, te colocar para baixo. Então só muda aqui. E ele pode ser tanto junto, to bring down, quanto separado, colocando alguém aqui no meio. Por exemplo, to bring me down, to bring him down, to bring her down e coisas do tipo. E a gente também tem frases de exemplo. A primeira frase de exemplo com bring down é she just wants to bring me down. Ela só quer me colocar para baixo. Ela, she just significa só ou apenas. She just wants. Ela só quer to bring me down, me colocar para baixo. Então isso aqui você entende como uma estrutura, você traduz tudo junto para ficar fácil de você entender. Não tenta entender palavra por palavra, entende pela estrutura, porque se você tentar entender palavra por palavra, vai ficar confuso. Então o melhor jeito é você entender pela estrutura, que significa colocar alguém para baixo, derrubar alguém. She just, ela só, ela apenas, wants, quer, to bring me down, me colocar para baixo. E a gente tem mais uma frase de exemplo com bring down, que é, deixa eu pegar aqui, the crisis will bring down the government. A crise vai derrubar o governo. O governo. The é o a, o, ou as, os, depende do contexto. Significa que the é o nosso a. The crisis, a crise, will, a crise vai, bring down, a crise vai derrubar, the government, o governo. Então aqui você também poderia colocar, você poderia falar the crisis will bring the government. Escrevi errado aqui. Will bring the government down. Então ela pode ser tanto junta, bring down, quanto separada. Bring alguém ou alguma coisa down. E a mesma coisa, o mesmo sentido, significa que a crise vai derrubar o governo. A crise vai colocar o governo para baixo. É esse o sentido. Então na música, aqui, and gravity wants to bring me down. E a gravidade quer me pôr para baixo, a gravidade quer me derrubar. E ele continua falando, I'll never know what makes this man. Eu nunca vou saber o que faz este homem. Significa tanto faz. I'll never significa eu nunca vou. O all aqui é a contração, a abreviação de I will. É o futuro, eu vou. I will never, eu nunca vou. Ou all never, fazendo a abreviação. Aqui para você fazer a abreviação, você apaga o I, apaga o W, tira o espaço e coloca o apóstrofo aqui no meio, o tracinho. Aí fica all. Então, all ou I will, mesma coisa, é só a abreviação. All never. Eu nunca vou. No, nunca vou saber. What, o que. What makes, o que faz. This, este, man, homem. Então aqui a gente pode comparar o inglês com o português na maior parte da frase, porque fica super simples de você entender. Você não precisa se focar na gramática, senão você só vai achar que o inglês é difícil, você vai se confundir. Então é melhor aprender por estrutura, aprender pelo contexto, porque fica muito mais fácil de você entender. Então aqui você pode simplesmente comparar o inglês com o português, fica bem fácil de você entender. E também na estrutura, I'll never, que significa eu nunca vou. E ele continua falando aqui na música, with all the love that his heart can stand. Com todo o amor que o coração dele consegue aguentar. With significa com. With all, com todo. The love, com todo o amor. That, que. His significa dele. Por exemplo, his house significa a casa dele. His car, o carro dele. His wife, a esposa dele. E aqui está falando his heart, que é o coração dele. Heart é coração. With all the love that his heart, com todo o amor que o coração dele can stand, consegue aguentar. Can significa consegue e can't stand significa consegue aguentar. A gente também tem frase de exemplo com essa estrutura aqui. A primeira frase de exemplo é I can't stand
to wait another 10 minutes. Eu posso ou eu consigo. Pode ser eu posso ou eu consigo, tanto faz o jeito que você quer traduzir. Eu posso ou eu consigo, é a mesma coisa. Eu posso aguentar, esperar outros 10 minutos. Outros 10 minutos. I can't stand, eu posso aguentar ou eu posso esperar. Você decide como você quer traduzir, é a mesma coisa. I can't stand to wait. Eu posso aguentar esperar. Ou você pode fazer uma tradução mais fluente e falar eu posso esperar outros 10 minutos. Mesma coisa. I can't stand, eu posso aguentar. To wait, esperar. To wait significa esperar. Another significa outros. Another 10, outros 10 minutes, outros 10 minutos. A outra frase de exemplo é It's more, deixa eu dar um enter aqui. It's more than I can stand. Isso é mais do que eu posso aguentar. It's é a contração de it. Is significa isso é. Então, it's ou it is, mesma coisa. Aqui está fazendo a abreviação. It's, isso é it's more. Isso é mais than, do que. Than significa do que. I, do que eu. Can stand, do que eu posso aguentar, do que eu consigo aguentar. E na música, aqui, with all the love, com todo o amor, that, que his heart, que o coração dele, can't stand, consegue aguentar. E ele continua cantando Dream of ways to throw it all away. Dream of significa sonha com. Dream of ways, sonha com maneiras. To throw, jogar. It, isso. All, tudo isso. Away, fora. Então a gente tem bastante frases de exemplo aqui nessa estrutura para você entender como é que funciona cada uma delas. A primeira frase de exemplo é com dream of, que significa sonha com ou sonhar com, depende do contexto. I will dream of you again, significa eu vou sonhar com você de novo. Eu vou sonhar com você de novo. I will. Eu vou, você também pode fazer a contração, a abreviação para all. All, a mesma coisa, all ou I will, eu vou, tanto faz, você decide se você quer fazer a contração ou não. I will, eu vou, dream of, eu vou sonhar com, então dream of significa sonhar com alguém ou alguma coisa. I will dream of you, eu vou sonhar com você. Again, eu vou sonhar com você de novo, vou sonhar com você novamente. Outra frase de exemplo com dream of, que é You can dream of other places. Você pode sonhar com outros lugares. You, você, you can. Você pode dream of. Você pode sonhar com. Então, dream of, sonhar com. Other, com outros. Other places, com outros lugares. Aqui, talvez você tenha dúvida do other e o... Cadê aqui? Another. Cadê o another? Aqui. Another é quando você já tem... Deixa eu escrever aqui embaixo. Another e other. Então, other é outro. Então, outro. E another é como se fosse um. Um outro. Por exemplo, você comeu um chocolate. Aí você quer outro chocolate para você comer. Então, você usa another, porque é como se fosse... Você já tem um, mas você quer outro. É esse o sentido aqui. E outro é o nosso outro normal. E another é como se fosse, se você já tem um, aí você quer outro. É esse o sentido, é essa a diferença. Então aqui na frase de exemplo, you can dream of, você pode sonhar com. Other, você pode sonhar com outros. Places, você pode sonhar com outros lugares. E na música ele diz dream of, sonha com. Dream of ways, sonha com maneiras. A gente também tem frase de exemplo com a palavra ways, que significa maneiras. A primeira frase de exemplo é It can be understood in many ways. E a tradução dela é isso pode ser entendido em várias maneiras ou de várias maneiras. Tanto faz o jeito que você quer traduzir. O importante é você conseguir entender. It significa isso, it can, isso pode, it can be, isso pode ser understood. Understood significa entendido em many, em várias ou em muitas, in many ways, em muitas maneiras ou de muitas maneiras. It can be understood
in many ways. Isso pode ser entendido de várias maneiras, de muitas maneiras. Um outro exemplo com a palavra ways, e é they do the same in different ways. Eles fazem o mesmo de maneiras diferentes ou em maneiras diferentes. Você decide o jeito que você quer traduzir. O importante é você entender o que a pessoa está querendo dizer. They significa eles ou elas. They do, eles fazem. The same, eles fazem o mesmo. In different, em diferentes. In different ways, em maneiras diferentes. Em inglês, eles não falam ways different. Eles invertem e falam different ways. Então, você simplesmente aceita e repete. Não tenta discutir com o inglês, porque senão você vai perder a discussão e vai ficar frustrado. Então, só entende que eles falam in different ways, ao invés de in ways different. They do the same, eles fazem o mesmo. In different, em diferentes. In different ways, em maneiras diferentes, ou de maneiras diferentes. E na música tem aqui, dream of ways, sonha com maneiras. To throw, de jogar. Aqui o throw away, tá aqui laranja, throw away, é um phrasal verb, é uma estrutura do inglês, significa jogar fora. Throw away significa jogar fora. Pode ser tanto junto, que nem aqui, throw away, jogar fora, quanto separado, alguma coisa aqui no meio. Throw it all away, jogar tudo isso fora. E a gente também tem frase de exemplo com essa estrutura. A primeira frase de exemplo é essa aqui. I have to throw away these old books. Eu tenho que jogar esses ou estes livros velhos fora. I have, eu tenho, have é ter, I have, eu tenho, to throw away, que jogar fora, estes old, esses velhos, these old books, estes livros velhos. Então aqui também pode ser tanto junto, deixa eu colocar aqui laranja antes, para mudar de cor e de sacar. Então aqui pode ser tanto junto, throw away, to throw away, quanto separado. Por exemplo, I have to throw these old books away. Então aqui pode ser tanto junto, que nem aqui na frase de cima, na frase de exemplo aqui, quanto separado, que nem essa frase aqui. Você pode falar I have to throw away these old books ou I have to throw these old books away. Mesma coisa, não muda nada. Então a gente também tem mais uma frase de exemplo com essa estrutura, que é don't throw away your talent. Não jogue seu talento fora. Então aqui você pode traduzir como não desperdice o seu talento, não jogue seu talento no lixo e coisas do tipo. Tem vários jeitos de você traduzir essa estrutura aqui do inglês. Don't, não, don't é a contração, a abreviação de do not, significa não. Don't, não, don't throw away, não jogue fora your talent, o seu talento. Aqui também você pode falar don't throw away your talent ou don't throw your talent away. Tanto faz, é a mesma coisa. Então, voltando para a música, aqui, dream of ways to throw it all away. Sonha com maneiras de jogar tudo isso fora. O it aqui é isso e all é tudo. To throw it all away, jogar tudo isso fora. Dream of ways to throw it all away. Sonha com maneiras de jogar tudo isso fora. E ele continua cantando, deixa eu dar um espaço aqui. Ele continua cantando, twice as much and twice as good. Duas vezes mais não é duas vezes melhor. É o nosso né? Twice as much. Só que é uma estrutura do inglês para falar duas vezes mais, ou o dobro. É a mesma coisa que você pode falar duas vezes mais. Vou tirar aqui, mudar de cor, ficou verde. Você pode falar duas vezes mais ou o dobro. O dobro, a mesma coisa. Twice, aqui twice, a palavra twice, significa duas vezes. Twice, duas vezes. Para você falar uma vez, é once. Uma vez. A partir de duas vezes, a primeira é once, uma vez, duas vezes, twice. A partir de três vezes, é three times.
3 vezes. 3 vezes. Aí 4 vezes é 4 times. 4 vezes. Só muda aqui no once, que é uma vez, e twice, que é 2 vezes. Então aqui a gente tem a estrutura, twice, 2 vezes, as much, twice as much, significa 2 vezes mais. E primeiro a gente vai estudar a estrutura twice, a palavra twice significa 2 vezes. A primeira frase de exemplo é we travel twice a year. Nós viajamos 2 vezes por ano. We travel. Travel é viajar. We travel, nós viajamos twice, 2 vezes. Então, você viaja 2 vezes. A year, você viaja 2 vezes por ano. Então, para você falar que você faz alguma coisa por ano, você pode falar a year. We travel twice a year. Nós viajamos 2 vezes por ano. Então, aqui também a gente tem outra frase de exemplo com essa palavra, que é It happened twice. Isso aconteceu 2 vezes. 2 vezes. It happened, isso aconteceu, happened significa aconteceu, twice, isso aconteceu 2 vezes. E aqui a gente tem, twice as much, 2 vezes mais. Então essa estrutura aqui, twice as much, significa 2 vezes mais ou o dobro. Dá uma frase de exemplo aqui que é This will cost you twice as much. Isso vai te custar 2 vezes mais. 2 vezes mais. This, isto ou isso, tanto faz. This, isto, will, isto vai. Cost, isso vai custar. Cost you, isso vai te custar, vai custar para você. Twice as much, 2 vezes mais. Ou o dobro, isso vai te custar o dobro. This will cost you twice as much, isso vai te custar 2 vezes mais. Ou isso vai te custar o dobro. Outra frase de exemplo com twice as much, que é I can make twice as much using this here. Eu posso fazer 2 vezes mais usando isto aqui. I can make, eu posso fazer twice as much, 2 vezes mais ou o dobro, tanto faz, você decide o jeito que você quer traduzir, usando this, isto ou isso, tanto faz, here, aqui. I can make twice as much, eu posso fazer 2 vezes mais, ou eu posso fazer o dobro, usando this, isso, this here, isso aqui. E aqui na música, ele canta, twice as much, 2 vezes mais, ain't. Ain't, aqui essa estrutura, significa não é. Ain't é a contração de 3 coisas. Am not, de are not e também de is not. Então, ain't é am not, por exemplo, I am not, ou I ain't. Aqui também, you are not, ou you ain't. E também aqui, he is not ou he ain't. Isso aqui é um jeito bem informal de você falar I am not. É um jeito bem informal. Você pode falar no dia a dia, só que se você for fazer um trabalho ou coisa do tipo, uma coisa mais formal, você não usa porque é super informal isso aqui. Para você fazer uma contração um pouco melhor, que é I am not, vira I'm not. You are not. Você pode fazer a contração para... Deixa eu subir aqui um pouco. Você pode fazer a contração para you aren't ou you're not. You're not. Tem 2 jeitos de você fazer a contração do you are not. Pode falar you aren't ou you're not. He is not. Pode fazer a contração para he's not ou he isn't. Tanto faz, o isn't aqui é a contração de is not. Então, tem esse jeito de você fazer a contração um pouco melhor do que ain't, porque é super informal você falar ain't. Então, a gente também tem frase de exemplo com essa palavra aqui, com essa estrutura, que é a primeira, I ain't a liar, que é eu não sou um mentiroso. Eu não sou um mentiroso.
I ain't. Novamente, é a contração de I am not. Então você pode falar I am not a liar. Eu não sou um mentiroso. Ou uma contração um pouco mais normal. I'm not a liar. Ou você pode fazer essa contração também para I ain't a liar. É a mesma coisa, só que esse daqui é super informal. Então, ain't é a contração de am not. I ain't a liar. Eu não sou um mentiroso. E liar significa mentiroso. Um outro exemplo que é You ain't my dad. Você não é meu pai. You ain't ou you are not my dad. Então, o ain't é a contração de are not. Aqui também você pode fazer a contração para you're not my dad ou you aren't my dad. Tanto faz, tem esses dois jeitos aqui. Ou você pode fazer a contração super informal para ain't. You ain't, você não é my dad, meu pai. You ain't my dad, você não é meu pai. E na música ele canta, twice as much, duas vezes mais, ain't, não é twice as good, duas vezes melhor. Essa estrutura aqui, twice as good, significa duas vezes melhor. E também tem uma tradução alternativa que é não significa duas vezes melhor. Twice as much and twice as good. Duas vezes mais não significa duas vezes melhor, ao invés de não é duas vezes melhor. Tem vários jeitos de você traduzir. Então aqui a gente tem frase de exemplo com twice as good. I have to be twice as good. Eu tenho que ser duas vezes melhor. I have to be, eu tenho que ser twice as good. Eu tenho que ser duas vezes melhor. Fica estranho você traduzir duas vezes mais bom ou coisas do tipo. Twice as good, duas vezes mais bom. Então a gente traduz como duas vezes melhor. Um outro exemplo com twice as good, que é buy this, it's twice as good. Compra este ou compra isto. É duas vezes melhor. Buy, compra, buy this, compra este, it's. Lembrando que o it's é a contração de it is. Então você apaga o i aqui, tira o espaço e coloca o apóstrofo aqui. It's significa é. It's é. Buy this, compra este. It's é ou ele é, falando do objeto ou coisa do tipo lá que está falando para comprar. Ele é ou simplesmente é. Buy this, compra este. It's é twice as good, é duas vezes melhor. Ou um jeito burro de traduzir que é duas vezes mais bom, né? Deixa eu arrumar aqui a cor. Buy this, it's twice as good. Compra este, é duas vezes melhor. Ou duas vezes mais bom. Para ficar um pouco mais simples de entender o as good aqui. Então na música tem aqui a estrutura, twice as much, duas vezes mais. And não é ou não significa, fazendo a tradução mais fluente, twice as good, duas vezes melhor. E ele continua cantando aqui, deixa eu dar um espaço para ficar tudo na mesma tela. And can't sustain like a one half could. E não consegue sustentar que nem uma metade conseguiria. And significa e. And can't, e não consegue. Sustain, não consegue sustentar. Like, que nem. A one half, uma metade. Could, conseguiria. Aqui o can't. Can't é a contração de cannot. Cannot significa não pode ou não consegue. Tanto faz não pode ou não consegue, depende do contexto, obviamente. Então, can't é a contração de cannot. Cannot é usado de um jeito mais formal e can't você vê o tempo todo no dia a dia. And can't, e não consegue. Sustain, e não consegue sustentar. Like, que nem aqui o like não significa gostar. Não significa gostar nesse contexto. Está com o sentido de e não consegue sustentar como uma metade conseguiria. Ou que nem uma metade conseguiria. Então está com o sentido de como ou que nem. Não é só o sentido de gostar. As palavras em inglês, várias palavras em inglês têm mais de um significado. Então por isso é super importante você entender pelo contexto para ficar mais simples de você entender. And can't sustain, like, e não consegue sustentar, que nem. E a gente tem frase de exemplo aqui com like para você entender melhor essa estrutura. You eat like a pig. Você come que nem um porco.
You, você. You eat, você come. Like, você come que nem. Então aqui você pode traduzir you eat like a pig, você come que nem um porco, você come como um porco. Então não é o sentido de gostar, é o sentido de que nem alguma coisa. You eat like, você come que nem, e que nem um, a pig, que nem um porco. Pig é o animal, é o porco. Um outro exemplo com like, com o sentido de que nem. He walks like his father. Ele anda que nem o pai dele. He walks. Ele anda, ele caminha, like, ele anda que nem, ele caminha que nem. His, o dele, his father, o pai dele. He walk like his father. Ele anda que nem o pai dele. E na música, and can't sustain like, não consegue sustentar que nem. E one half, que nem uma metade. Aqui o one half, a gente também tem frase de exemplo, significa metade ou meio. A primeira frase de exemplo é I only have one half of the map. Eu só tenho metade ou uma metade do mapa. I only have, eu só tenho ou eu apenas tenho one half, eu só tenho metade ou eu só tenho uma metade of the map, do mapa. I only have one half of the map. Eu só tenho uma metade do mapa. Aqui também podia falar I only have half of the map. Eu só tenho metade do mapa. Tanto faz, é a mesma coisa. Um outro exemplo aqui, só que com half, só sem o one, que é the glass is half full. O copo está meio cheio. A metade do copo está cheio. The glass, o copo, está half, está meio full, está meio cheio. Então a metade do copo está cheio. Half é meio ou metade. E aqui ele fala and can't sustain, e não consegue sustentar, like, que nem, like one half, que nem a metade, could, conseguiria. E ele continua falando, it's wanting more, ela está querendo mais. Lembrando, o it é a contração de it is, que significa ela está, no caso aqui o it é a gravidade, que ele está falando da gravidade, então para não falar the gravity is wanting more, ele fala só it is wanting more, a mesma coisa. It, ela está, no caso a gravidade está, wanting, ela está querendo, more, ela está querendo mais. E ele continua cantando aqui, that's gonna send me to my knees, isso vai me deixar de joelhos. That's gonna, aqui o that's, gonna é a contração, a abreviação de that is going to. That is going to significa isso vai. O is going to é para expressar o futuro, para falar que vai, isso vai. E aqui ele está fazendo a contração, a abreviação para that's gonna. Aqui o that é a contração de that is e gonna é a contração de going to. Também tem frase de exemplo com essa estrutura que é super comum e você vai ver o tempo todo no inglês. A primeira frase de exemplo é Who's gonna pay the bills? Quem vai pagar as contas? Quem vai pagar as contas? Who's gonna ou who is gonna? Também pode fazer a contração aqui dessa frase de exemplo para who's gonna ao invés de who is gonna. Mesma coisa. E o is gonna é a contração de is going to. Para expressar o futuro, para falar vai. Who is gonna? Quem vai ou who is going to? Quem vai, mesma coisa, who's gonna pay, quem vai pagar. Vou deixar aqui laranja também para destacar. Who's gonna pay, quem vai pagar. The bills, as contas. Bill é conta e bills com S no final. No plural aqui é contas. Who is gonna pay the bills? Quem vai pagar as contas? Um outro exemplo com gonna é I don't know what I'm gonna do. Eu não sei o que eu vou fazer. I don't know, eu não sei. Aqui, I don't know significa eu não sei. O don't é a contração, é a abreviação de do not. Então, I do not know, eu não sei. Ou I don't know, eu não sei. Ou falando um pouco mais rápido, I don't know ou I don't know.
eu não sei. What, o que. I'm gonna, eu vou. I'm gonna do, eu vou fazer aquilo. I'm gonna é a contração de I am going to. Então, I'm é a contração de I am. Aí você apaga o A aqui. Aí vira I'm. You going to. Você pode fazer a contração para gonna. I'm gonna. Eu vou. I don't know. Eu não sei. What, o que. I'm gonna, o que eu vou. I'm gonna do, o que eu vou fazer. Do, fazer. I don't know what I'm gonna do. Eu não sei o que eu vou fazer. Então aqui a gente tem that's gonna. Isso vai send me to my knees. Isso vai me deixar de joelhos. Isso aqui é uma expressão para falar deixar de joelhos. Send me, me deixar. Send me to my knees, me deixar de joelhos. Eu também tenho algumas outras variações dessa expressão aqui para você entender. A primeira variação dessa expressão é to bring me to my knees. You tried to bring me to my knees. Você tentou, subir um pouco aqui, você tentou me deixar de joelhos. Você tentou, you tried, você tentou to bring me to my knees. Você tentou me deixar de joelhos. Deixa eu tirar amarelo aqui para destacar. To bring me to my knees. Knees aqui, joelhos. E aqui a gente tem send me to my knees. Me deixar de joelhos. Aqui ao invés de bring, tem send. Então aqui a gente tem bring. Uma outra variação dessa expressão é nobody will force me to my knee. Ninguém vai me forçar a ficar de joelhos. Nobody, ninguém. Nobody will, ninguém vai force me to my knees. Me forçar a ficar de joelhos. Force me, me forçar, to my knees, a ficar de joelhos. Então, uma coisa super importante de expressões é você nunca traduzir palavra por palavra. Senão vai ficar confuso e você não vai conseguir entender. Expressão você entende pelo contexto. Senão aqui seria send me, me enviar, to my, para o meu, to my knees, para os meus joelhos. Então, se fosse traduzir palavra por palavra ao pé da letra, seria me enviar para os meus joelhos. Não faz sentido nenhum. E o sentido dessa frase, o significado é dessa expressão é me deixar de joelhos. That's gonna send me to my knees. Isso vai me deixar de joelhos. E ele continua cantando aqui. Oh gravity, stay the hell away from me. Oh gravidade, fique bem longe de mim. Oh gravity, oh gravidade, stay the hell away. Fique bem longe. Stay significa fique ou ficar. The hell away, bem longe. Então aqui o the hell é para você enfatizar o away, para falar bem longe. Stay the hell, fique bem away, fique bem longe. Stay the hell away, fique bem longe from me, de mim. Então aqui pode ser stay the hell off, fique fora, fique bem fora of my property, Fique fora da minha propriedade, fique longe da minha propriedade. E aqui tem o away, que é fique longe, fique bem longe. Stay the hell away, fique bem longe. A gente também tem frases de exemplo com essa estrutura. A primeira é you need to stay the hell away from our way. Você precisa ficar bem longe do nosso caminho. You need, você precisa to stay the hell away, ficar bem longe. Deixa eu deixar verde aqui para destacar. Ficar bem longe, to stay the hell away, ficar bem longe from our way, do nosso caminho. Uma outra frase de exemplo que essa estrutura aqui, stay the hell, é essa aqui. Stay the hell off my street. Fique bem longe da minha rua. Stay the hell off. Aqui está o off ao invés de away para falar fique fora da minha rua. É uma tradução alternativa. Fique fora da minha rua. Sai de perto da minha rua. Eu não quero você na minha rua. É esse o sentido aqui. Stay the hell off. Fique bem longe. Fique bem longe. Deixa eu colocar aqui destacado também em verde. Stay the hell off. Fique bem longe of my street. Da minha rua. Ou fique fora da minha rua. Eu não quero você na minha rua. É esse o sentido dessa expressão aqui, dessa estrutura. Ó gravity, ó gravidade.
Stay the hell away. Fique bem longe from me. De mim. E ele continua cantando aqui. Oh, gravity has taken better men than me. Oh, a gravidade levou homens melhores do que eu. Oh, gravity. Oh, a gravidade has taken. Levou better, melhor. Better men. Melhores homens, homens melhores. Than, do que, than me, do que eu. E aqui é has taken ao invés de took. Porque não acabou na hora. Por exemplo, gravity has taken better men than me. Ó, a gravidade levou homens melhores do que eu. Então significa que levou homens melhores do que eu, mas continua levando, vai levar no futuro. É esse o sentido desse has taken. Então aconteceu, mas vai acontecer de novo no futuro. Vou dar frases de exemplo para você entender melhor essa estrutura do inglês. A primeira é Someone has taken my shoes. Alguém levou meus sapatos. Someone, alguém, has taken, alguém levou my shoes, meus sapatos. Então alguém levou os sapatos, só que aconteceu, mas pode ser que aconteça novamente no futuro, tá em aberto, tem essa possibilidade. Então se fosse levou, nunca mais vai acontecer, garantido, então seria someone took my shoes, alguém levou meus sapatos, aconteceu, ficou no passado, nunca mais isso vai acontecer, garantido. Só que não é garantido, tem a possibilidade de alguém levar os sapatos dele de novo, então é has taken. Então aconteceu no passado, mas tem a possibilidade, a probabilidade disso acontecer de novo no futuro. Por isso que é has taken. Que nem aqui, a gravidade levou homens melhores do que eu, aconteceu no passado, mas pode ser que aconteça novamente no futuro, que a gravidade leve homens melhores do que eu novamente. Uma outra frase de exemplo aqui para você entender melhor essa estrutura é It has taken years to happen. Isso levou anos para acontecer. Isso has taken, isso levou, deixa eu destacar aqui também, isso levou, it has taken, isso levou years, isso levou anos to happen, isso levou anos para acontecer. E aqui é um sentido um pouco diferente. Por exemplo, it has taken years to happen, isso levou anos para acontecer. Então, levou anos, então começou em um ano, por exemplo, começou em 2005, só que não acabou em 2005, acabou, digamos, em 2015. Começou em 2005, mas acabou em 2015, então levou anos. Não começou em 2005 e acabou em 2005. Aí seria it took one year to happen. Levou um ano para acontecer. Começou naquele ano, mas terminou naquele ano. Se eu quisesse falar levou meses para acontecer, seria it has taken months to happen. Levou meses para acontecer. Então significa começou um mês, começou em janeiro, aí acabou só em outubro. Então começou lá, só que não acabou, começou em janeiro, só que não acabou em janeiro. Acabou em outubro, então levou meses, não aconteceu em um mês e acabou nesse mês. Isso é um pouco complicado para quem está começando, só que com bastante, com você se expondo bastante ao inglês, com você vendo bastante estrutura, você acaba pegando com bastante facilidade. É só você se expor bastante ao inglês. Então aqui na música, significa que levou os homens, começou no passado, só que ainda tem a possibilidade de levar novamente no futuro. Não aconteceu no passado e ficou no passado. Então é esse o sentido desse has taken. A gravidade, has taken, levou, better, melhor, better man, homens melhores. Aqui é man com E, porque tá no plural. Se fosse no singular para falar homem, seria um A aqui, man, mas aqui é man com E, porque é o plural. Better man, homens melhores, than, do que, than me, do que eu. E ele continua cantando aqui, how can that be? Como isso é possível? Essa estrutura aqui é para falar como isso é possível, como que pode. É esse o sentido. Também tem uma frase de exemplo para você entender melhor. É, but in a place like this, how can that be? Mas, em um lugar como este, como isso é
possível. But, but em, a place, em um lugar, like this, como esse ou que nem este, aqui o like tá com sentido de como ou que nem também. How can that be? Como isso é possível? Como que pode isso em um lugar desse? É esse sentido aqui do how can that be? Como isso é possível? Como que pode? E ele continua cantando aqui, just keep me where the light is. Apenas me deixe onde a luz está. Falando da gravidade. Apenas, just keep me. Apenas me deixe, apenas me mantenha. Where, onde, the light, a luz está. Just keep me, apenas me deixe. Where the light is. Apenas me deixe onde a luz está. Então aqui é só você comparar o inglês com o português. Fica super simples de você entender. E ele continua cantando, come on, keep me where the light is. Vamos, apenas me deixe onde a luz está. Aqui ele repete, keep me where the light is, e tem a estrutura come on. Come on significa vamos. Eu tenho uma frase de exemplo com essa estrutura que é come on, we're late. Vamos, nós estamos atrasados. Come on, vamos. É super usado esse come on aqui no inglês. Você vai ver o tempo todo as pessoas usando. Come on, vamos. Were, nós estamos. Ou we are, nós estamos. Fazendo a contração, a abreviação é were. Nós estamos late, nós estamos atrasados. Come on, we're late. Vamos, nós estamos atrasados. Então aqui ele canta, come on, keep me where the light is. Vamos, apenas me deixe onde a luz está. Então agora você vai baixar o material dessa aula para você poder estudar, para você poder ouvir a música, ver aqui as frases de exemplo, ver as frases da música para você conseguir estudar. Então, eu vou deixar o material disponível para você baixar no meu canal do Telegram. Então, entra no meu canal do Telegram e baixa o material dessa aula. E também, se você gostou dessa aula, curte, compartilha com algum amigo seu que também está querendo aprender inglês. E também, se você não está inscrito ainda, se inscreve no meu canal do YouTube. Então é isso, até a próxima aula.